Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, nós estamos aí já na 7ª semana falando desse versículo, mais 2 semanas nós concluiremos, se Deus quiser. Diz assim o versículo 22 e nós vamos ler juntos. Mas o fruto do Espírito é, vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Em algumas versões onde você leu fé, está fidelidade. Onde você leu temperança, em algumas versões está domínio próprio. Nós já falamos um pouco sobre amor, sobre alegria, sobre paz, longanimidade, benignidade e bondade. Terça-feira passada nós começamos a falar sobre fidelidade ou fé. Agora coloque assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, aplica esta palavra no meu coração e faz de mim um representante legal de Deus onde eu chegar. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Estamos falando sobre virtudes da vida cristã, extraindo da orientação pastoral de Paulo, quando nos ensina sobre o fruto do Espírito. Na terça-feira passada, lembro que eu mencionei que para algumas pessoas a vida cristã é poder, manifestado em forma de línguas, de profecias, dons de curar e assim por diante. E lembro que noutra terça-feira eu disse que nós valorizamos muito as línguas estranhas porque elas revelam a nossa espiritualidade. Valorizamos muito a profecia porque elas revelam, ou elas são interpretadas como sendo sinônimo da nossa santidade. Valorizamos muito o dom de curar, porque quem nos vê ministrando cura entende que nós somos pessoas revestidas de autoridade e de poder. Mas a vida cristã não é a manifestação sobrenatural de dons. A manifestação sobrenatural dos dons é um resultado espiritual da vida cristã, de intimidade, de oração e de liberdade do Espírito Santo de agir por intermédio de nós. O que caracteriza de fato a vida cristã é o amor, a alegria, a longanimidade, a paz, a benignidade, a bondade, a fé ou fidelidade, a mansidão e a temperança ou domínio próprio. Quando falei sobre amor, lembro que eu pontuei com os irmãos, eu vou sempre dando uma revisada para você relembrar a linha de raciocínio. Lembro que eu falei com os irmãos que este amor não é o amor romântico, até porque o amor no Ocidente, de modo particular, se tornou uma expressão muito relativa. Eu amo você e amo chocolate. Eu amo você e amo meu carro. Eu amo você e amo essa roupa. Então, o conceito de amor no Ocidente se descaracterizou do conceito bíblico, etimológico e real da palavra amor, que é sacrificial, prático, demonstrado não em palavras, mas em obras e em atos. Falamos um pouco sobre alegria.
E o conceito de alegria é diferente, eu disse também, do conceito de felicidade. Porque a felicidade é circunstancial e a alegria é supracircunstancial. A felicidade é terrena, a alegria é celeste. A felicidade é temporária, a alegria é permanente. A felicidade depende de eu alcançar alguns objetivos. A alegria está acima dos objetivos alcançados, porque ela é oriunda de uma ação do Espírito Santo em nós. É por isso, essa semana nós ouvimos aqui um testemunho, quando o pastor mencionou que ele, indo levar a Santa Ceia na casa de uma irmã que estava passando por um tratamento forte contra uma enfermidade maligna, ele disse: todas as vezes que eu chegava lá, eu voltava consolado, por causa da alegria desta irmã. Então, esta alegria espiritual, você está vivendo um momento difícil, está enfrentando uma dificuldade, mas o seu coração consegue celebrar ao Senhor, no Senhor, porque o Espírito Santo está gerando este gozo espiritual em seu coração. Daí Paulo admoestar aos Colossenses dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Provoca o seu vizinho e diz para ele: se alegre em Deus. Já falamos um pouco sobre a paz, que biblicamente é segurança, prosperidade. A paz não está relacionada à ausência de problemas, está relacionada à condição de se manter estável, seguro em Deus, apesar dos problemas. Falamos da longanimidade, que é a característica daquele que tem um espírito longo, uma capacidade incomum de esperar, de paciência. Provoca aí o irmão do seu lado e fala com ele assim: tenha calma. Na nossa geração, pedir para alguém ter calma é quase como mandar a pessoa ficar nervosa, se irrite. Porque as pessoas estão num nível, numa velocidade, que a calma está quase se caracterizando por um defeito. Mas tenha longanimidade. Já falamos da benignidade e da bondade. Agora estamos falando da fé ou da fidelidade. E eu esbocei para os irmãos semana passada que esta fé a qual Paulo se refere nesse texto é aquela convicção que me leva a crer e esperar em Deus num nível tão profundo que, se for necessário dar a minha vida pela causa, eu darei. Por isso que algumas versões traduzem por fidelidade. E fidelidade aqui é a característica daquele que é a cópia fiel, a imitação fiel, o reflexo daquele que é perfeitamente fiel. Essa questão da fidelidade na Bíblia, agora deixa eu falar um minutinho sobre a fidelidade de Deus, é tão séria que antes de Deus criar o homem perfeito, portanto, antes de o homem pecar, Deus já havia planejado salvação. Brincadeira, não pode brincar com isso. Apocalipse 13:8 diz assim: Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Você acha que Deus brinca com isso? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que o Senhor nos chamou e nos salvou com uma santa vocação desde os tempos da eternidade.
Atos capítulo 2, versículo 23, Pedro diz assim: Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Ei, antes de Adão ser criado, Deus já conhecia você em 2019, e você já estava planejado por Deus para a glória do seu nome e a exaltação da sua majestade. Se você pode, dê glória a Deus. Se você não pode, aceita Jesus hoje como Salvador. Agora os teólogos podem abrir os ouvidos. Isso é uma questão de fé, sobretudo. Eu estou brincando. Quando eu estou dizendo para os teólogos abrir os ouvidos ou fechar os ouvidos, é brincadeira. Pode ouvir, é Bíblia. É Bíblia. E uma das marcas do traço da fidelidade é a alegria dessa salvação. Davi, quando comete o seu ato deliberado de pecado com Batseba, Salmo 51, ele descreve o seu estado espiritual. E no versículo 12 ele diz assim: não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, versículo 10, vamos lá, falando acerca desta questão, desse assunto, o apóstolo Paulo, de maneira poderosa, diz assim: porque a tristeza segundo Deus, toda tristeza não vem do diabo. Estou muito triste hoje, o diabo jogou uma seta de tristeza na minha vida. Nem sempre tristeza vem do diabo. Às vezes tristeza vem de Deus. Você saiu da rota, saiu do plano, quebrou o princípio, saiu daquilo que Deus havia planejado. Aí Paulo diz: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Porque é que muitas vezes essa tristeza segundo Deus vem para operar arrependimento para a salvação, em função da salvação. Isso é culto de doutrina. O indivíduo saiu do plano divino, o próprio Espírito Santo gera nele a tristeza operada em Deus, segundo Deus, para gerar arrependimento, em função da salvação, da qual ninguém se arrepende. Da salvação ninguém se arrepende. A salvação não gera tristeza, gera alegria. O pecado entristece, o Espírito opera por meio da tristeza, a fim de que o indivíduo reconheça o erro, se arrependa em função da salvação recebida. Quem veio para a igreja triste agora à noite, levanta assim a mão. Senhor, ministra na alma desta serva, ministra na alma deste servo, deste homem, desta mulher, alegria, apesar da dificuldade. E ministra no seu espírito agora uma certeza tão profunda de salvação, que apesar das tristezas circunstanciais, ele consiga cantar e celebrar o maior milagre da sua vida: Jesus lhe salvou. Jesus lhe salvou. Vira para o seu vizinho e fala com ele aí: Jesus te salvou. Jesus te salvou. Só quem pode dê glória a Deus e celebre o nome de Jesus. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Que esperança? É só ler lá o capítulo 13, versículo 11. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esperança da salvação.
Quando o apóstolo Judas escreve sobre isto, diga-se e destaque-se que esse Judas não é o Iscariotes, tá? Lá no versículo 24, Judas diz assim: ora, pertinho do Apocalipse, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a glória. Então uma das marcas dessa fidelidade é esta alegria pela salvação. João 16, versículo 20 a 22, tem um texto lindo. Jesus diz, está chovendo, tá? Quem diz amém? Pronto. É que quando a água cai a gente fica procurando assim para ver, é normal, mas está chovendo. Já anunciei, já informei, vem cá. João 16, 20 a 22, Jesus diz assim: hoje a mulher grávida sente tristeza quando chega a sua hora. Jesus está falando da hora do parto. Mas quando nasce a criança ela se alegra porque vê que veio um varão ao mundo. Aí Jesus diz: assim também sois vós. Hoje na verdade tendes tristezas. Está no plural, porque está falando de circunstâncias. Mas outra vez eu vos verei. Ei, quem está falando isso é Jesus. Outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aleluia. Então, a quarta, quinta marca de um cristão que desenvolveu o traço da fidelidade em sua alma é a alegria da salvação. Eu ouvi o testemunho de um rapaz que era caseiro de uma grande mansão, de um empresário muito rico. E esse empresário estava vivendo uns processos depressivos e decidiu cometer suicídio. E ele entrou no escritório da sua casa, sentou na poltrona, tirou a arma da gaveta, colocou a arma na cabeça para puxar o gatilho. E o caseiro, que pensou que o patrão estava no escritório, arrumando a casa, entrou na biblioteca sem avisar. Pensou que estava sozinho em casa. E quando ele entrou na biblioteca, flagrou o empresário com a arma na cabeça, tomou um choque. E o empresário olhou para ele e disse assim: se você estivesse no meu lugar, você já teria feito isso há muito mais tempo. O caseiro, servo de Jesus, olhou para o patrão e disse: se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor não precisaria fazer o que o senhor está querendo fazer. Qual é a explicação para o crente, irmão? O cara sobe numa bicicleta, pedala 20, 30, 40 minutos para ir para o trabalho, e trabalha no andame de pedreiro, servente de pedreiro, pintor, viaja quilômetros e quilômetros para fazer uma venda, vai para o escritório para resolver problemas, e não significa que ele está com tudo sob controle, mas ele consegue de vez em quando balbuciar um louvor, assoviar um louvor. Qual é o segredo desse povo? Você está nas estradas desse sertão aí, sozinho, tentando fazer uma venda, e você esperou que atingir a meta na venda X, e chegou lá, o cara não comprou nada, e você entra no carro e começa a cantar: sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu. Mas não vendeu nada para reconhecer
Mas o marido chegou em casa bêbado, a mulher está valente, ainda assim quer te adorar, ainda que a figueira não floresça. Mas está devendo. Quero me alegrar, mas está cuidando de um doente em casa. Mas a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Porque como? Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Alegria, 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 alegria. Não morra, se alegre. Não deprima, se alegre. Não encharque a cara, se alegre. Mas por que, pastor? Está tudo complicado. Jesus salvou você. Jesus salvou você. Celebre pela salvação. Vamos terminar? Sexto lugar, a sexta marca de alguém que desenvolveu pelo Espírito o traço da fidelidade é amor a todas as pessoas. Porque a fidelidade, essa é a parte complexa de falar sobre o amor do princípio bíblico. Porque o amor do princípio bíblico me deixa muito claro que eu não posso te amar e te odiar. Caso contrário, não há fidelidade. Porque fidelidade é a característica daquilo ou daquele que é firme no seu propósito, não muda por causa da circunstância. Então, se eu te amo e te odeio, na verdade eu não te amo. Eu penso que te amo porque você me oferece aquilo que eu quero. E eu te odeio porque você não se parece com o formato que eu estabeleci para as pessoas que eu deveria amar. O amor do cristão que desenvolveu fidelidade não está condicionado ao que o outro pode oferecer ou aos traços que o outro apresenta. Apesar de qualquer coisa, a fidelidade garante que o meu amor está manifestado em Deus. Ele parte de Deus e eu amarei a todos incondicionalmente, ainda que eu não tenha com todos a devida afinidade ou a mesma afinidade, ainda que eu não tenha com todos a mesma amizade, mas o amor espiritual não pode ser condicionado. E se a gente passar isso no filtro, pode significar que nós não estamos praticando o amor, estamos apenas praticando o romantismo religioso. Alguém chegou para Jesus em Mateus 22, 37 e perguntou assim: qual é o maior de todos os mandamentos? Ora, quem fez a pergunta sabia o que estava perguntando. Ele sabia que a lei não se resumia a 10 mandamentos. A lei era composta de 613 mandamentos. Aí ele pergunta a Jesus: qual é o maior dentre os 613? Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a força da tua alma. E o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Significa dizer que se eu amo a Deus, Jesus diz isso, e amo o meu próximo, eu cumpri a lei, porque toda a lei se resume no amor.
Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, assim: o amor seja não fingido. João capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: nisto o mundo saberá que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. As pessoas pensam, nós pensamos, que o que testifica do amor de Deus em nós e da nossa fé é postar fotos orando no monte. A gente pensa que o que testifica da nossa comunhão com Deus é postar vídeos pregando nas igrejas. Nada disso caracteriza minha fé e minha relação com Deus. O que caracteriza que eu sou discípulo de Jesus é a prática do amor ao próximo. Sem ela, é só ler 1 Coríntios capítulo 13, nada serve. Dá uma olhada no irmão que está do seu lado e fala com ele assim: você tem que me amar. Fácil dizer isso para o marido, né? Está aí sentado do lado. Mas nós não estamos falando do amor conjugal. Nós estamos falando do amor ágape, que se manifesta de maneira fraternal. Mas pastor, tem gente na igreja que é complicado amar umas figuras que a gente tem na igreja, pastor. Eu sei. Eu sei. E então, como é que a gente faz para produzir esse milagre? Porque tem amor, irmão, que é milagre de amor. Ou você vive o milagre do amor, ou... ai, Cristo. Faz igual o banner que eu vi outro dia. Criança põe a mão assim na cabeça: Deus me dá graça, porque se me der força eu mato. Não tem dia que a senhora amanhece querendo torcer seu marido quando torce aquele pano que estava lavando no tanque, passou a noite de molho? Torce ele, que é para ver assim. Tem. A senhora levanta, senta na cama, olha para ele assim e faz assim: ai, se Deus me desse a condição. Como é que eu faço nessas circunstâncias? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, vós que sois mais espirituais, suportai em amor e com espírito de mansidão os mais fracos. Tem gente que eu estou conversando de vez em quando, e enquanto a pessoa está me atingindo assim, mas ela está cravando com força, sabe? Você sente que é para desossar. Eu fico assim: Jesus, me dá graça. Ô Senhor, fecha minha boca, Jesus. Não deixa eu responder, Senhor. Me ajuda, Cristo. Fico orando por mim. E a irmã, a irmã está desossando. A ideia é desfiar o pastor, que é para fazer um estrogonofe de pastor. Você pede graça ao Senhor e espera que esse amor se manifeste de tal maneira que você consiga sair do lugar amando aquela pessoa e compreendendo que vós que sois mais espirituais deveis levar as cargas uns dos outros. Provoca de novo o irmão aí perto e fala assim: me perdoar não é uma opção. É melhor eu parar, né, irmão? Deixa eu falar mais duas coisas e eu encerro. A sétima marca de alguém que desenvolveu o traço da fidelidade como fruto do Espírito é disposição de servir a Deus e ao próximo. Agora olha para mim, por favor. Quem não tem disposição de servir ao próximo não tem disposição de servir a Deus. Porque muitas vezes Deus coloca o próximo para ser servido por você, justamente para manifestar o teu serviço a Ele.
João capítulo 13, Jesus chega na casa de alguém para um jantar, e a tradição diz que o dono da casa, o anfitrião, teria que disponibilizar um servo para lavar os pés dos convidados e secá-los. O servo não veio. E daí a pouco começa um comentáriozinho em torno ali da mesa. Mesa é uma força de expressão, na verdade era posto uma toalha no chão, uma espécie de carpete, e eles se assentavam ao chão com os pés para trás. E alguém começa a comentar: está desorganizado esse negócio, não veio ninguém para lavar os pés da gente, pelo menos os pés do mestre, né? Como é que a pessoa recebe Jesus assim e não coloca um servo para lavar os pés? Jesus levanta, pega a bacia, enche de água, pega a toalha e cinge os ombros, e ele começa diante dos discípulos lavando os pés de cada um. Isso aqui não é um ato para efeito psicológico, ele está dando uma lição. Quando chega em Pedro, Pedro levanta e diz: de jeito nenhum, você não vai lavar meus pés. O que é isso? Jesus diz assim: ô Pedrão, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse: é assim? Então pode dar banho. Aí está a nossa dificuldade, porque normalmente a gente quer servir a alguém por quem temos empatia, ou alguém que pode nos dar um troco depois. E o serviço só é serviço no sentido bíblico da palavra se você não pretende receber algo em troca pelo serviço oferecido. Quando a fidelidade se manifesta, eu me disponho a servir a Deus e ao meu próximo. Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7. Deixa eu ler o texto para eu falar algo que me veio aqui à mente. Efésios 6, 6 e 7 diz: não servindo à vista, deixa eu começar do 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como servindo a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. A Bíblia está orientando que nós devemos servir aos homens como se estivéssemos servindo a Deus. Se a questão, pastor, é servir a Deus, eu estou às ordens. Tem coisa melhor do que servir a Deus? E tem privilégio maior do que servir a Deus, pastor? E quando servir a Deus significa dar banho num morador de rua? E quando servir a Deus significa partilhar o pão com aquele que está faminto? E quando servir a Deus significa pegar a sua roupa e cobrir alguém que está morrendo de frio? E quando servir a Deus significa ir no hospital, cuidar de alguém, visitar alguém. Mas eu não tenho parente nenhum no hospital. Quando você visita um parente, você está fazendo nada mais que a sua obrigação. Chegue lá e visite alguém que você não sabe quem é. Vim aqui te visitar, eu sou cristão, sou servo de Deus, e eu quero fazer uma oração por você, posso? Outro dia eu fui visitar uma irmã nossa que estava internada, e eu cheguei no hospital por volta de 22 horas, fui com o diácono Eliabe, por volta de 22 horas, orei pela irmã. Quando eu terminei de orar pela irmã, alguém fez a graça de acender a luz da enfermaria. Aí todas as pessoas que estavam nos leitos acordaram, obviamente, e aí, ora aqui também pela minha mãe, ora também pelo meu irmão. Quando eu saí, encontramos um médico, o médico, pastor, então vamos na outra enfermaria aqui. Saímos de lá um pouco mais de 1h da manhã. Na saída, o irmão ainda brincou e disse: o senhor quer entrar aqui no necrotério? Eu disse: só se Jesus tivesse me autorizado a fazer milagre de ressurreição. Do contrário, servir ao próximo é você se dispor
para ajudar alguém, ainda que esse alguém não te peça ajuda. Só que o problema é que o cristianismo pós-moderno não compreende o princípio de serviço. Alguém colocou na nossa cabeça que a gente é chefe. Você é cabeça e não cauda, como se servir te tornasse cauda. E por causa disso a gente deixa o outro padecendo sufoco e não estende a mão. Mas depois nós reivindicamos fidelidade. Porque para nós, fidelidade é apenas o testemunho moral. Para Deus, fidelidade é um traço espiritual de caráter que se manifesta em todas as esferas da nossa vida cristã e espiritual. E para concluir, um crente que desenvolve o caráter da fidelidade desenvolve fé em Deus. Quem tem fé, levanta a mão. Aleluia. Até que ponto? Até que ponto eu creio? Porque será que para nós, eu já encerro, mas eu preciso dizer isso. Porque será que para nós a fé é circunstancial? Eu creio enquanto há alguma probabilidade. Eu creio enquanto existe alguma possibilidade. Eu creio enquanto existe alguma chance. Quando o mundo desaba, eu não creio mais. Jó, as ovelhas foram sapecadas, morreram todas. Os camelos foram levados pelos sabeus. Os bois e as jumentas foram roubados pelos caldeus. Mas o pior eu não te disse ainda. Dá para ficar pior? Dá, Jó, ficou. Teus 10 filhos morreram numa hecatombe natural. Aí o texto da língua portuguesa, que é lindo, diz que Jó prostrou-se e adorou, como se Jó dissesse assim: obrigado, Deus, matou esse menino traquino. Na verdade o termo ali é Jó desabou, desmaiou, caiu, não aguentou ficar em pé. Foi demais para o coração de Jó. Quando ele desaba e cai, ele diz assim: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo pensar numa pessoa que deixou o diabo mais atordoado no Antigo Testamento do que Jó. Que não dá para o diabo entender um homem reagir desse jeito. Quando o anjo da morte avizinhou-se de Jó, e primeiro ele foi lá no quarto de Elifas, e Elifas acordou apavorado, levantou durante a noite, foi ao encontro de Jó e disse: eu tive um pesadelo, todos os pelos do meu corpo se levantaram, não estou conseguindo entender, porque eu vi um vulto cuja face eu não discerni, mas estou apavorado. Capítulo 13 de Jó, versículo 15. Jó sente o gelo da morte. Quando ele sente o gelo da morte, ele diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Que fé é essa? Manda tocar a buzina, todo mundo vai se dobrar diante da estátua. Quem não se dobrar será lançado na fornalha de fogo.
Todo mundo dobra. 3 rapazes ficam de pé: Ananias, Misael e Azarias. Você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém correu no rei e disse: tem 3 camaradas do teu reino que não se curvaram diante da tua estátua. O rei mandou chamar e disse: olha, eu vou tocar a buzina outra vez, vou dar uma segunda chance, e se vocês não se curvarem, eu quero ver quem é o Deus. Esse é o problema. Não desafia o Deus dos crentes. Eu quero ver quem é o Deus que vai te livrar da minha mão. Olha a resposta: majestade, não temos necessidade de te responder acerca desse negócio, porque se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Mas se Ele não fizer, ó rei, nem mesmo assim nós nos encurvaremos. Isso é fé. A fé para nós é a certeza de que tudo está sob controle. É quando tudo está legal, se de repente desmantelar, a nossa fé espairece e a gente se desestabiliza. Que fé é essa? Eu acompanhei um período, um parente dirigia um ônibus de Feira de Santana para Jacobina. Houve um assalto, e no assalto ele foi alvejado com um tiro que entrou na nuca. Isso foi 5 da tarde. Ele foi atendido em Jacobina, no hospital, numa emergência, e os médicos autorizaram que ele viesse para Salvador. Ele foi transferido para Salvador e chegou em Salvador 1h40 da manhã, já em estado de coma, e foi hospitalizado em estado grave. Foram semanas acompanhando o processo. Um dia eu estava pregando em Brasília, era um domingo, a filha dele me ligou, e ela estava aos prantos, e ela disse assim: Josué, meu pai vai morrer. E eu disse: calma, o que é que está acontecendo? A médica disse que não tem mais jeito, agora só Deus. Eu disse: espera, deixa eu ver se eu entendi. A médica disse o quê? Diz que não tem mais jeito, que só Deus. Eu disse: então calma. Enquanto estava na mão da médica, você cria. Agora que chegou na mão de Deus, você perde a confiança. Faz o seguinte: se não morreu na mão do médico até hoje, daqui para amanhã não morre na mão de Deus. Deixa eu chegar aí para a gente orar, e eu quero entender o que Deus quer nisso. Quando eu desembarquei em Salvador, eu fui direto para o hospital. Jones na época tinha 6, 7 anos de idade. Quando eu cheguei na recepção do hospital, Jones veio, grudou na minha perna chorando e disse: pai, meu tio vai morrer, pai. Eu ajoelhei na frente de Jones e fiz: olha para mim, você crê no Deus que o pai prega? Creio. Então para de chorar, deixa Deus responder primeiro. Fui à médica, não lembro os detalhes, não lembro os dados, mas lembro alguma coisa que a médica disse: pastor, a pressão intracraniana de um homem deve permanecer estável em 12 pontos. Até 16 o cérebro resiste, foi algo assim. A pressão intracraniana do seu parente está em 40 pontos, com picos de 44. Eu já abri o crânio dele, pastor. Ele tem 4 centímetros de cérebro fora do crânio. Não há como sobreviver, só Deus. Eu disse para ela: repete. Ela disse: só Deus. Eu disse: repete só mais uma vez. Ela se irritou e disse: isso não é brincadeira, pastor. Eu disse: nem eu estou brincando, eu estou querendo ouvir a sua afirmação. Diga de novo assim: só Deus. Ela falou: só Deus, e virou as costas e me largou. Eu disse: deixa eu entrar lá na UTI. Entrei na UTI, cumpri aqueles procedimentos. Cheguei lá, o camarada realmente estava
estava a caminho. Cabeça grande, inchada, roxeada. Eu olhei um equipamento que tinha do lado, marcando lá 44 pontos. Olhei no relógio, eram 5 para as 4. E eu falei: Jesus, me dá uma resposta. Se ele for morrer, me diz. Eu preciso mandar esse povo para casa, preparar as coisas. Se ele for viver, me dá um sinal. Ninguém aguenta essa pressão. Então faz o seguinte, Senhor: se esse camarada for ficar vivo, nos próximos 5 minutos, faz esse negócio cair abaixo de 40. É o sinal que eu te peço. Aí eu fechei o olho e comecei a orar, dizendo: baixa trem, desce coisa. Não podia botar a mão na cabeça do camarada, me proibiram, eu botei a mão em cima do equipamento. Baixa troço. Eu fiquei tão empolgado na oração que eu comecei a falar em línguas. O povo passava, balançava a cabeça. Aí crente tem um juízo curto mesmo, principalmente quando está usando a fé, irmão, só a misericórdia. E eu fechei o olho e chorei orando. De repente o equipamento bipou. Quando ele deu 2 bips, eu abri o olho, olhei, estava marcando 38 pontos. Eu olhei no relógio, estava 4 horas em cima do ponteiro. Eu falei com Jesus, entendi. Saí de lá arrancando tudo. Cheguei na recepção do hospital e disse: todo mundo para casa, ele vai ficar vivo. A filha dele, que é da área de saúde, chegou para mim e disse: como é que você sabe? Deus falou comigo. A pressão já caiu abaixo de 40, está lá em 38. Chamaram a médica. A médica disse: vou observar. Subiu, desceu uns minutos depois, disse: já está em 32. A pressão desceu no mesmo dia e equilibrou em 12 pontos cravados. Saiu do coma, saiu da UTI, foi para o apartamento, foi para casa, aceitou Jesus como Salvador, mora em Jacobina, serve a Deus, porque Deus está acima das circunstâncias. Fica de pé, por favor. A sua fé não pode depender das coisas estarem dando certo. A sua fé não pode estar condicionada ao que você previu. Deus está acima do momento que você está vivendo. Mantenha-se firme. Mantenha-se fiel. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: mantenha-se firme. É possível que esteja ruim para você o momento que você está vivendo. É possível. Eu não estou subestimando sua luta. Eu não estou subestimando sua ansiedade. Eu conheço momentos ruins. E tem momentos que, se Jesus nos levasse, estaria fazendo um grande favor para nós, pelo menos em relação àquele momento. Aí ele olha para você e diz assim: não vou te trazer agora, você vai passar por esse negócio todinho. Aí você diz: mas para quê? E Jesus diz assim: para quando você atravessar esse vale, você perceber que eu sou Deus de montes e de vales. Eu sou Deus de momentos bons e dos momentos ruins. Não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que vara consola, irmão? Alguém aqui já apanhou de vara? Eu já. E meu pai tinha um método incrível de punir a gente. Que ele dizia assim: Josué, vai lá e pega a vara que eu vou te dar uma sua. Eu ia buscar a vara que eu ia apanhar, irmão.
E ainda dizia assim: não pega ruim não, que se pegar ruim eu vou apanhar 2 vezes. Como é que vara consola? Eu corrijo e castigo a todos quanto amo. Deus é pai, e como pai, de vez em quando Ele lhe chama numa reunião no quarto fechado, mas não é para te matar, é para quando abrir a porta, você sair treinado para o que te espera lá fora. Sacode o vizinho e fala com ele assim: você vai vencer, vai passar. Ei, me